Este é o CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. Eu sou Igor Furniel. Eu sou Daniel Buquerque. Eu sou Nigel Croft. O nosso ilustre e querido convidado mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra. Sempre um prazer, Igor. Sempre um prazer. Do outro lado do Atlântico, direto para o Brasil, direto para o CertificaCast. O papo hoje é uma delícia. E primeiro eu quero contextualizar aqui uma questão muito importante. Tem um dilema que nós vivemos aqui no Brasil, e eu vou querer explorar um pouquinho para saber se isso acontece em outros lugares do mundo. É que acredito que muitos que estão nos ouvindo aí, comenta aí, se você que está me ouvindo agora, se essa é a sua situação, escreve assim, ó, acontece comigo também. São empresários que tem uma expressão no Brasil que a gente fala assim, que a gente precisa matar um leão por dia. Mas na verdade eu estou chegando à conclusão, ouvindo muitos clientes, depois de 7 mil empresas que a gente ajudou, que tem empresário que parece que ele vive com o leão, ele vive dentro da jaula com o leão. Então ele não tem que matar o leão, mas ele tem que fugir do leão. E é aquela sensação de empresário herói, que termina o dia e fala assim, meu Deus do céu, ai, graças a Deus, mais um dia. E quando a empresa deveria ser uma ferramenta, um mecanismo de plena satisfação e realização, parece um martírio. Então é muito difícil conduzir um negócio. E é uma sensação que não é com empresários isolados. A gente percebe que acontece muito. Empresas que escravizam os donos, pessoas que não conseguem delegar, empresas que têm muita dificuldade de tracionar e prosperar de fato. Você é uma pessoa que tem uma vivência, eu falo isso literalmente, né, nos 4 cantos do planeta. Você percebe isso em outros lugares do mundo? É algo exclusivo aqui no Brasil? Qual que é a sua percepção? Olha, Igor, eu morei em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, aqui em Campinas, né, durante quase 20 anos. Eu vejo isso em todo e qualquer lado do mundo. Não é exclusividade do brasileiro. É um fato que o empresário, principalmente o microempresário, parece que é, até certo ponto, masoquista, né? Quer trazer tudo para cima dele ou dela, né? Quer ser valorizado, acaba não tendo vida, qualidade de vida. Nós estávamos falando na hora do almoço, qualidade de vida, inclusive vida junto com a família. Né? Tem empresário que não tem família. Né? Às vezes parece que tem, né? Porque está se dedicando tanto na gestão da sua empresa. Não estou falando no início. No início não há segredo. Exige muito esforço mesmo construir aquela empresa. Não tem varrindo condão para ter a vida fácil desde o início. Mas tem que ter uma visão que um dia a empresa tem que se gerir sozinho, sem muito esforço de poucas pessoas. Né? Mas com pouco esforço de todos os envolvidos, não bancando o macho, tenho que levantar às 4 horas da manhã hoje para ir resolver um problema lá na fábrica. Eu já ouvi essa história. Tem até um certo ponto, como eu disse, nos 4 cantos do mundo. Isso não é exclusivo aqui no Brasil, não. Acho que tem muita gente aliviada, tá vendo? Não é só uma coisa brasileira, mas é uma coisa da história empreendedora. Legal, e tem quero puxar um ponto aqui, já trazendo a Daniela para o papo. Depois de tantos atendimentos, a Daniela hoje conduzindo aí um time de consultoria que ajuda centenas de empresas simultaneamente, nós mapeamos usando uma técnica que eu não quero deixar esse papo técnico, porque o objetivo do CertificaCast é simplificar o tecniquez. Mas vou citar essa que é o Pareto, onde 20% do que você faz traz 80% do resultado esperado. Muito simples entender assim, cara, eu quero fazer, que negócio é esse? Que eu posso colocar 20% de energia para trazer 80% do resultado. E depois de muitos anos ajudando a empresa, nós mapeamos, né, Dani? Aquilo, o que é? Se você pudesse escolher aquilo que você vai colocar maior atenção, intenção, que traz o maior resultado para o empresário que quer dar esse passo de ter uma empresa realmente próspera, que não o aprisione tanto. Qual seria o primeiro grande passo? Na verdade, eu vou falar 3 coisas que se resumem numa coisa só, que é processos, controle e indicadores. Processos, controle e indicadores. Eu acho que isso quando o empresário ele consegue entender onde estão os gargalos da operação e começar a controlar, e começar
a ter esse entendimento, ali o jogo começa a virar, ele começa a ver uma luz no fim do túnel ali. Eu acho que, para mim, não sei, mestre... É o professor. Agora vamos devagar agora. Tem assunto para 3 podcasts aqui. Eu vejo... Processo, controle e indicador. Eu sei que algumas pessoas ouvindo a gente talvez estejam pensando assim, tá, mas o que é isso? O que é o processo à luz na vida de um empreendedor de pequeno e médio porte? Como colher benefício disso? Eu começaria essa história antes. Eu acho que antes dessa questão do processo, tem que ter propósito. Né? Qual que é a missão? Por que a minha empresa existe? Por que eu levanto todo dia de manhã para ir na minha microempresa? Né? Qual que é a minha visão do futuro? A gente estava conversando ao nível pessoal, o Igor, na hora do almoço, você falou qual que é a sua visão daqui 10 anos da sua vida. Não só da sua empresa, mas da sua vida. Você é empresário, né? Você é o dono daquilo. Você quer ficar o resto da vida, né, só lutando para sobreviver? Tem que ter essa visão. Né? Tendo uma visão que é uma situação futura que você quer chegar, você tem que ter uma estratégia para chegar lá. Né? Onde que você vai investir seus recursos? Seus recursos, não só recursos financeiros, mas seu tempo, seus esforços, o direcionamento para dar compartilhar essa sua visão, ter o engajamento de todos os envolvidos, né, da história. Pode ser familiares, muita empresa pequena é empresa familiar. Eu venho aqui no Brasil trabalhar para meu sogro. Na época, 84, a definição dele de nepotismo é que membros da família trabalhavam o dobro pela metade do salário. Né? Então, eu acho que tem... Mas, determinado momento, vai, né, extrapolar fora da família. Perfeito. Aí tem que compartilhar essa sua visão, e aí, Daniela, concordo com você, que aí vai entrar no método, o que o Dr. Deming, né, um dos maiores gurus de todos os tempos, falava, muito bem, quero alcançar essa minha visão através de que método? Se não tiver método por trás, acaba sendo aquela listinha de Papai Noel que eu espero que alguém vai vir e passar para mim. Olha, quero explorar isso devagar porque é muito importante. Nós, enquanto consultoria, nos esforçamos muito para levar essa mensagem para o mercado. A missão, a visão e a base de crenças para tomar decisão, que são os valores, vai muito além do que aquela placa bonitinha que a gente vê na parede. E você está trazendo um ponto fundamental. Então é o acordar todo dia com um propósito. E não só você que é o dono, mas todos aqueles que te cercam e compartilham da sua visão. Então, uma vez você tem um colaborador que seja acordando todo dia e vindo trabalhar com você, é fundamental ele ter clareza nessa resposta. Muitos empresários enfrentam um problema de rotatividade porque as pessoas que trabalham com você não conseguem responder com clareza. Tá, você está levantando todo dia para quê? Em geral, a resposta que uma pessoa desconectada daria é uma resposta muito operacional. Eu executo tal função na empresa. Mas não é essa a resposta que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar, poxa, eu estou auxiliando tal empresa a atingir tal objetivo. Eu estou construindo tal legado. E só aqui eu vejo muitos ganhos, né, Dani? Sim, mas vamos trazer mais uma pitada aqui nessa conversa que eu acho que é relevante, porque o pequeno empresário, o que normalmente acontece com ele, né? Ele é um profissional, normalmente técnico, que é muito bom técnico fazendo uma coisa e que ele, de repente, acorda num dia e ele fala assim, eu posso ganhar mais dinheiro se eu fizer a minha própria empresa, eu vou ganhar mais dinheiro. E com base nisso, ele coloca o conhecimento técnico dele à disposição para conseguir ter um faturamento maior do que ele teria na outra empresa. A maior parte dos nossos empresários aqui, eles não criam a empresa com um propósito. Por exemplo, você, quando criou a Templum, o seu processo foi inverso.
você tinha claro o propósito do que você queria com a Templum, de levar o conhecimento a maior quantidade de pessoas, mas isso eu entendo que é 1% da quantidade de empresas. E daí, a partir do momento que tem essa pessoa, o que acontece normalmente com ela? Ela começa a centralizar o conhecimento focal, porque ele é a personificação da empresa. E ele se vê nesse ciclo nossa, tudo depende de mim e tudo mais, porque ele é o próprio propósito da empresa. E daí, essa pessoa que normalmente está vendo a gente fala assim, tá, legal, tudo bem, entendi que eu preciso começar por aí. E aí? Como que ele vai construir isso, sendo que normalmente o caminho dele foi um caminho inverso do que, vamos falar, né? Uma empresa que foi construída do zero com essa finalidade. Ele começa o negócio porque, puxa... É uma oportunidade. Uma oportunidade. Exatamente. Eu trabalhava com tal coisa, fui demitido, peguei o dinheiro da demissão e vou fazer isso que me disseram que dá dinheiro. E aí, gostei. Como que a gente sai disso? Construir propósito a partir de um início que foi sem propósito, claro. Eu acho que é o seguinte, o empreendedor, porque nós estamos falando agora de microempresa, né? Bem no início, embriônico, né? Ele parte de alguém que tem uma visão. O mundo está cheio de exemplos, o Steve Jobs da Apple, o próprio Mark Zuckerberg, esse pessoal, eles começaram com um propósito, né? Aí eles começam a levar pessoal junto, né? Começaram a criar, por melhor ou pior que seja, e tem péssimos exemplos também, uma cultura empresarial, pode chamar uma cultura da qualidade, né? Em volta deles. Alguns têm estilos de liderança diferentes, tem alguns muito paternalista, muito centralizador. Até um certo ponto, isso não é ruim. Perfeito. Se o pessoal vê o chefe lá, o dono da empresa, arregaçando as mangas, indo lá e fazendo, isso é motivador. Só que chega num determinado ponto, poxa, o chefe está aqui se intrometendo de novo, né? Também não tem confiança em mim, etc. Tem uma teoria de gerente situacional. Perfeito. Né? Então, eu acho que cada um de nós passa por essas fases. Né? Vamos supor, a Daniela é um recém-contratado na minha empresa nova. Não adianta eu dar muita explicação para ela, dar muito detalhes para ela, porque ela não vai absorver tudo. Eu tenho que falar, Daniela, vai lá e faça isso. Aí que talvez entre a questão de definir o processo. Passar esses conhecimentos para ela. Depois de um determinado tempo, ela começa a aprender. Ela não precisa o chefe indo lá. Você fez isso, qual que é o resultado? Ela começa a se automotivar, se autodirigir. E aí, um determinado momento, ela vai ser promovida. A empresa vai crescendo. Ela vai ser promovida e vai ser tudo novo para ela. Né? Ao invés de fazer um trabalho operacional, técnico vai começar a exercer um trabalho de gestão, médio, gerência, chefia, etc. Não sei se você conhece, é conhecido aqui no Brasil, tem um fenômeno que chama The Peter Principle, o princípio do Peter, que diz o seguinte: cada um acaba sendo promovido dentro da organização até chegar no seu nível de incompetência. Né? Porque você pode ter um excelente técnico, né, que juntou ao Igor porque trabalhou na mesma empresa, mas nunca vai ser gerente e nem quer ser gerente. Né? Aí você pode partir para aquela carreira Y, perfeito, pode ser uma excelente pessoa para gerar novas ideias, para ir lá, né, desenvolver novas metodologias, tecnologias, etc. Mas nunca vai ser gerente. Então, é juntar uma equipe que compartilha a sua visão empresária, né? Que começa a vestir a camisa, se sente engajado na sua empresa. Você não está só remunerando com dinheiro. A pessoa quer sentir valorizado.
Mas aí, voltando ao que a Daniela falou, sim, tem que ter método atrás disso. Né? Você não pode dizer, tá uma bagunça aqui, vai dar um jeito aqui, tudo quebrando galho, correndo atrás do prejuízo. No início, talvez, até um certo ponto. Mas, empresário, é isso que você quer o resto da sua vida? Não é. Você quer não é ter uma vida fácil, folgado, né? Só não participando. Mas não é de ir lá apagando o incêndio toda hora. E é por isso que existe a ideia do sistema de gestão que está lá para apoiar. Nós vamos avançar para isso. Eu só quero deixar aqui na nota desse episódio duas recomendações. Primeiro, tem um livro que meu pai me fez ler, que o título dele é Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Fala muito sobre isso. E uma segunda dica que eu acredito que as pessoas estão buscando aqui, o como, eu estou entendendo, mas como é que eu faço? Vou deixar aqui na nota desse episódio uma aula de planejamento estratégico gratuita, incrível, completa, com ferramenta, para que vocês consigam não tangibilizar, executar isso que nós estamos falando aqui. E vou explicar aqui, em poucas palavras, os passos que você precisa dar. Vamos lá. Então, primeiro, é muito importante, se você não tem definido o propósito, a visão, para construir isso. Qual é a técnica? É fundamental você parar para pensar nos que te fez tomar a decisão. E eu recomendo construir o histórico. Poxa, tua empresa tem 1 ano, 5, 10 anos. Tem empresa que eu vi com 10 anos que não tem isso definido. Então, o que aconteceu nesses 10 anos? Qual foi a sua trajetória? Tá. O segundo passo que você vai dar é, se a empresa existe há mais de 2, 3 anos, ela serve para alguma coisa. Você está curando uma dor, realizando um desejo de algum cliente. Talvez você não tenha resposta clara, mas comece a se concentrar nisso. Qual é a dor latente, o desejo ardente que eu entrego? Para quem? E escreve isso mesmo. A dor que nós curamos é essa. O desejo que a gente realiza é esse. E aí, quando eu tenho que pensar no cliente, um erro comum que a gente percebe nos nossos clientes são respostas muito subjetivas. Eu vou ensinar uma técnica muito simples aqui. Pensa sempre assim. Quem está vendo o vídeo vai me ver fazer o sinal, quem não está vai entender pelo que eu vou falar. Mercado, segmento, nicho. Então, mercado, segmento, nicho. Eu vou afunilando. Quanto mais claro isso, melhor o resultado. Mercado, segmento, nicho. Dentro desse nicho tem o famoso perfil de cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Por exemplo, nós temos uma solução para construção civil. Só que a gente não atende todas as construtoras. Dentro desse mercado, nós atendemos o segmento de construção de casas populares. Dentro das casas populares, nós atendemos aqueles que dependem do programa federal de apoio à produção. E ali dentro, empresas com mais de 15 funcionários, que têm uma obra em andamento, são os nossos clientes ideais. Uau! Qual é a dor e o desejo desse sujeito? E a próxima pergunta nesse framework, todos os detalhes vão estar lá na aula para você, quais são então as vacinas para as dores? Ou quais são os produtos, eu quero encontrar como que você realiza o desejo, como que você cura a dor. Essa lista define claramente seu portfólio de produto. Se você fizer isso com as pessoas que realmente te apoiam para que a empresa seja um sucesso, vocês vão começar a desenhar a visão de futuro, o propósito da empresa. Vou deixar aqui também um link incrível, que é um dos TED Talks mais assistidos do mundo, que é o TED do Golden Circle, Círculo Dourado, do Simon Sinek. Ou Simon Sinek. Você tirou as palavras da minha boca, Igor. Então, estamos bem sintonizados. Complete, então. É o porquê. É o porquê. Não é o que, o quem. Isso. É o porquê que o cliente vai comprar de nós. Por que nós existimos? O que é que nós temos que faz com que alguém quer fazer negócios com a gente? Né? Perfeito. Então, ao meu ver, é isso. E isso norteia where do we want to play? Onde que nós vamos jogar e onde nós não queremos jogar. Porque você falou do segmento, mas vai ter um segmento que você não quer entrar. Você quer
entrar num mercado extremamente competitivo, extremamente coisa de commodity? Não. Pode ser que sim, se você tiver um produto adequado. Vende carvão. Pronto. Vende sal. Mas onde vai dar mais lucro para o pequeno empresário é no nicho, né, onde aquele produto que você tem é valorizado, né, onde alguém está disposto a pagar um X a mais para aquele seu produto que vai te dar uma margem de lucro. Isso não quer dizer que você vai vai embolsar tudo isso e pronto, mas que vai te dar possibilidade de crescer, crescimento orgânico, etc, etc. Boa. E só fazendo um complemento, que pode ser que fazendo esse trabalho todo, você identifique que hoje você não está atendendo esse mercado ideal para você. É muito comum isso. Falar assim, não, eu fiz tudo isso, mas estou vendo que eu tinha que estar ali. E que bom que você conseguiu enxergar qual que é o caminho que você quer fazer e a partir de agora precisa ter um método, as ferramentas para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B e quais são as ferramentas. Então, também não é uma técnica que vai te aprisionar. Descobrir que eu estou atendendo esse cliente, eu vou só trabalhar com esse cliente. E muitas vezes é um diagnóstico mesmo, né? Eu vou citar as palavras de um grande amigo meu, 40 anos, Vicente Falcone, que eu acho que todo mundo que mexe com qualidade aqui. Mestres. A definição da palavra método. Aparentemente, ele vem metade do romano, metade do grego. Meta, um objetivo. E rhodos, que é o grego, que é um caminho a seguir para alcançar aquela meta. Então, método, o Dr. Deming, eu acabo sempre falando em Deming, que é meu herói, né? Ele sempre falava, se quer alcançar um objetivo, através de que método? Eu acho que eu já comentei isso. Então, o método, onde quer chegar, junto com as técnicas para chegar. Incrível. E olha, vou fazer uma pausa aqui, porque a gente vê tanto conteúdo na internet, pessoas que parecem complicar tanto esse caminho, e não é. O caminho, ele não é complicado, ele é um caminho simples, mas ele exige esse conhecimento. Um pouquinho de conhecimento a gente está tentando encapsular para você nesse episódio aqui. Vamos voltar no começo do papo? O começo do papo foi assim, o que você faria? Lembra, 20% do que eu posso fazer que traz 80% do resultado. O DNA falou assim, processo, controle, indicador. Você puxou brilhantemente, falou, calma, antes de sair pensando em processo, tem que ter clareza de onde é que eu vou chegar. E como eu vou chegar lá. Tá, aí o próximo passo, podemos chamar, o próximo passo seria o detalhamento do como, é olhar para quais são os processos necessários. Necessários. Porque há pouco você usou uma frase, que mais de uma palavra de uma frase aqui. Sistema de gestão. E eu vou trazer agora nesse contexto, porque isso amedronta algumas pessoas. Parece que não é para mim, parece que é complicado. E não é, a gente vai ver que toda empresa para existir, se a sua empresa existe, ela já tem processo. Se são os melhores, se estão amarrados, se falta alguma coisa, é um outro papo. Tá? Mas, vou deixar bem didático, continuando essa linha de raciocínio, uma vez que eu tenho clareza no porquê que eu levanto todo dia de manhã, tá, eu preciso juntar uma pessoa e falar assim, galera, vem cá, é assim que nós vamos operar. Vamos chamar isso de processo? Posso? Não. Mais ou menos. Eu ia fazer essa intervenção. Então vai. Eu vou deixar vocês dois brigarem sobre isso. Não, a empresa pode ter atividades bem instituídas. Pode, boa. Mas o processo, ele já vai para uma... Mas será que então é o processo que é fundamental? Precisa? Olha, eu sou chato. Sempre que eu começo a me intrometer numa briga, né, uma definição, eu vou pela definição. O que é um processo? É um conjunto de atividades que interagem para alcançar um resultado pretendido. Então, eu vou trabalhar no meu escritório de manhã. Eu tenho um processo. Eu tenho que levantar de manhã, tenho que me arrumar, eventualmente fazer exercício, fazer as necessidades físicas, né? Tomar café de manhã e ligar meu carro, entrar no carro e chegar no escritório. Muito bem. Onde muitos caem do cavalo é que excesso de zelo na definição desses processos, né? Interesse
talvez seja excesso de informação aqui, mas interesse se eu levantar, tomo café da manhã pelado, depois me vestir, depois, certo? Ou eu tenho que fazer, não, tenho que levantar, tenho que ir no banheiro, tenho que tomar banho, depois tenho que escovar o dente e tal. Então, acaba, né, amarrando as mãos. Pode fazer do jeito que quiser, né? O que importa, e essa é uma mensagem muito importante, o que importa é o resultado. Está sendo exitoso. Aquele processo que é um conjunto de atividades está alcançando aquilo que você queria. Eventualmente, eu vou ser radical hoje, vou escovar o dente antes de tomar banho. Faz diferença? Não. O resultado, e aí que tem muita gente que cai nessa armadilha, eles pensam que o sistema de gestão é muito burocrático. Eu tenho que ter procedimentos para controlar meus processos. Não. Você tem que gerenciar seus processos. Tem que gerenciar seus processos de forma que alcançam o resultado pretendido daquele processo. Agora, pode ter outros, vai ter outros processos. Do jeito que a empresa vai crescendo, vai ter mais processos interagindo, né? Um dos processos, um ponto de atrito em tudo e qualquer empresa, quando começa a crescer, e é natural, é o atrito entre o vendedor e o pessoal da produção. Né? Porque o vendedor quer vender. Acaba vendendo coisa que isso a produção não é o mais fácil. E tem um atrito anterior que é o marketing com vendas e vendas com a produção. Não, agora, existe... É tensão dinâmica, são processos diferentes. Você, como empresário, você tem que equilibrar isso. Não tem certo ou errado. Né? Tem gente de produção, entre aspas, que é a vida tranquila, só quer vender, só quer que o vendedor vende aquilo que não dá dor de cabeça, que dá lucro, etc. É fácil. Agora, a empresa vai crescer em função disso? Talvez não. Talvez não. Tem que ser desafiado, etc. Mas aí... E aí, desculpe aí, Igor, e aí nós entramos, o que é um conjunto de processos? Pela definição, um conjunto de processos que interagem é um sistema que ajuda a organização a alcançar seus objetivos de mais longo prazo. Demais, senhor. Todo mundo está entendendo. Manda aí um 0 a 10. Não importa que você está vendo isso gravado. Deixa registrado aí o 0 a 10. Você está entendendo. Porque é mágico quando o empresário entende isso. A tua empresa vai fluir. E não é difícil como alguns aí têm vendido. Olha só. O sistema vai garantir que os resultados estão sendo atingidos. Eu costumo dizer, pode me corrigir aqui, não tem problema nenhum, que eu estou sempre aprendendo. Para mim, como empresário, e o que a gente se esforça para ajudar os nossos clientes, é mostrar para eles que, tem uma palavra que eu adoro, precisa ser repetível, precisa ter repetibilidade. Porque todas as empresas estão aqui, elas estão aqui para fazer isso dezenas, centenas, milhares de vezes. E a gente não quer produzir defeito, você não quer produzir reclamação, você não quer produzir prejuízo. Por isso, o processo bem definido e essa amarração sistêmica vai garantir a entrega daquele produto ou serviço de forma, vou usar essa expressão sistêmica, repetidas vezes. E não é um exagero, não quero que você escreva nada aí, mas eu quero que você reflita. Se você está produzindo lucro ou prejuízo. Porque a gente tem dito que tem 3 métricas, né? O faturamento, que é a métrica da vaidade. Minha empresa fatura 50 milhões de reais. Conheço muito bem essa história. Aí tem a segunda métrica, que é a métrica da sanidade, que é o lucro. Tá, você está faturando X milhões, mas quanto está gerando de lucro? E tem a terceira, que para mim é o rei, que é o caixa. Você está gerando lucro, mas tem, por exemplo, é muito agressivo em investimento, não gera, não caixa. Sobra dinheiro, está faltando dinheiro no caixa. Então, é assim que as empresas vão para a falência. E custou para eu entender isso. Você está crescendo, está fantástico, mas você vai para a falência por problemas de fluxo de caixa. Perfeito. Vou conectar isso então. Se eu tenho clareza onde eu quero chegar e processos robustos, eu consigo garantir uma repetibilidade. Aí a gente vai chegar no indicador já. Mas faz sentido essa conexão? Faz todo sentido. O japonês entende isso muito bem. Ele chama o que ele chama de
gerenciamento da rotina, o dia a dia, que não precisa ficar o chefe em cima, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A empresa tem vida, tem a rotina, toda aquela parte, não vou dizer chato, mas aquela parte que não é muito sexy, né? Aí alguém vem... É importante. O que a gente faz para ajudar os clientes a resolverem isso? Eu acho que muita gente aqui tem interesse em resolver. Não, e conectando, né? Voltando à pergunta inicial, quando eu falei de processo, controle e indicador, e conectando com uma fala aqui do nosso mestre, que não preciso sair fazendo procedimento para tudo, eu acho que o controle, quando bem feito, no momento certo, é o que vai garantir essa rotina bem estipulada, porque as atividades, quando a gente tem um processo bem definido com os controles certos, o próprio processo ele levanta a mão quando tem algum tipo de problema que precisa ser gerenciado, ser controlado. Perfeito. Né? Eu concordo com você, Daniela, até um certo ponto. Porque não é aí você estabelece um procedimento, um processo estável. Isso é bom? É bom. Mas é bom para quê? Para um ponto de partida de melhoria. Sim. Você sempre quer saber, bom, meus indicadores estão todos perfeitos, eu estou cumprindo todos os meus objetivos. E daí? Né? Não tem jeito mais rápido, mais seguro, mais barato, mais eficiente de fazer aquilo, que aí que entra a questão melhoria contínua, né? Inovação, né? Induzindo, criando uma cultura que as pessoas se sentem à vontade de fazer. Mas eu acho que vocês deram uns 3 passos na frente. Tem aqui, isso já é 3 passos lá adiante, que estamos chegando no auge. Se eu voltar um pouquinho só, e é difícil falar de conceito na frente do mestre, mas me corrija, não. Mestre? Porque se a gente voltar só um pouquinho, olha só que incrível. Por que muitos empresários vivem dentro da jaula com o leão? Estão sempre apagando incêndio, esse estigma do bombeiro. Porque, em geral, é falho o controle e o processo de medição. Em geral, está medindo só o final. E quando eu meço só o final da linha, não tem muito mais o que fazer. Vou dar um exemplo bem prático. Putz, não bateu as vendas esse mês. Mas você está olhando para as vendas realizadas? Está errado. Deve ter um problema de processo, problema de medição. Quer ver só? Se eu estou medindo a quantidade de leads, de cadastros que eu gero, oportunidade de negócio, se eu meço a quantidade de reuniões que são realizadas, de propostas que são enviadas, de propostas que são rejeitadas, muito antes de quebrar a venda, eu já sei que vai quebrar a venda. E posso agir de forma preventiva. Quando? Na primeira semana, na segunda semana do mês, por exemplo? Faz sentido? Faz todo sentido. Essa resinha aqui, faz todo sentido, conectar. mas tome cuidado. Porque esse negócio de metas de venda, etc., pode sair pelo culatra. Será que o pessoal, para alcançar a meta de vendas deles, estão vendendo a coisa certa? Boa. Que é mais de interesse da empresa, ou estão vendendo para poder alcançar a meta? Né? Então, outra vez, Deming era muito taxativo sobre isso. Tem que tomar cuidado para não induzir comportamento indesejável ao estabelecer uma meta. Você estabelece a meta, estamos agora no final de maio. Muito bem. Você é meu vendedor, você já alcançou a sua meta para esse ano, para esse mês, maio. O que vai acontecer? Você tem uma meta de junho para cumprir. Já sabe que vai ter. Eu já vi isso tantas vezes. O que acontece? É natureza humana. Você vai guardando na manga, né? Os pedidos que entram agora porque já cumpriu a meta. Aí, com isso, você cria um vazio no teu fluxo de caixa, né? De entrega, se for feito sob encomenda, de pedidos que já podia estar entrando em produção, já podia estar trabalhando em cima, e ele gera um efeito indesejável. Mas daí, e tem outro efeito que é o mês de 32 dias, sabia dessa? Mês de 32 dias. Mas isso a gente não resolve com
a cultura que a gente estava falando no começo? Exatamente. Entendeu? Eu acho que se lá na frente, se lá no começo a gente tem o propósito, as pessoas, assim, tem isso definido, as pessoas bem envolvidas, a cultura de qualidade, a cultura daquele propósito está bem definida, eu acho que a possibilidade disso acontecer num indicador de ter, porque daí vai ser uma galinha fora do cesto ali, vai ser né? E daí, às vezes, fica até fácil identificar essa laranja podre dentro daquele cesto ali, porque os comportamentos serão muito diferentes, né? A gente até fala, quando os valores são muito fortes, a própria pessoa repele aqueles valores ali. É muito... assim, a pessoa não consegue ficar muito tempo ali porque repele. Então, assim, o quanto que as coisas estão muito conectadas e uma coisa não consegue viver sem a outra, né? Olha, eu repito, eu sou muito fã do Dr. Deming. Quem não conhecer o Deming, recomendo o seu livro, O Novo Econômico. Né? Não tem um que é Vencendo a Crise, né? Mas esse outro é mais simples. Eu fui o idiota que comprei uma briga com o Dr. Deming, ele com 92 anos, lá em Chicago, foi participar do curso dele, e ele insistentemente falou, tem que acabar com metas numéricas. Eu não entendi. Até hoje eu não estou 90% convencido que ele estava certo. Mas eu falei, Dr. Deming, como que vai acabar com as metas? Gerenciamento por objetivos, tem que ter meta para alcançar. Ele falou, um dia você vai entender. E agora nós estamos aqui 30 anos depois. Estou começando a entender. Mas é uma coisa sofisticada. Aí é coisa para daqui 10 anos. Se você conseguir uma empresa onde o pessoal pode conviver sem metas de venda, sem metas de produção, sem metas de refúgio, etc. E cada um vai otimizar o sistema para o bem da empresa, aí isso é grala sagrado, né? Isso é incrível. Eu tenho visto algumas organizações já no Brasil fazendo, mas exige um nível de maturidade das pessoas, de gestão, que não é fácil. Não é o primeiro passo, não é o primeiro passo a ser dado. Vou dar um exemplo. Eu mudei para a Inglaterra, de volta do Brasil para a Inglaterra, e na Inglaterra tem do principal jornal da Inglaterra, tem uma lista das melhores escolas na Inglaterra. Né? Baseado em quê? Baseado nos resultados do vestibular, digamos, que eles alcançaram. Muito bem. A escola que meus filhos foram, a escola se recusou a divulgar as notas dos seus alunos. Eles falam, não, nossa meta é criar um aluno que vai alcançar seu potencial. Tem alguns que são mais inteligentes, outros menos acadêmicos, etc, etc. Porque o que estava acontecendo? Também natureza humana. O pessoal ia manipulando. Igor, não, eu acho que você não devia estudar matemática. Vai fazer não vou ofender ninguém, vai fazer um vestibular mais fácil. Porque eu sei que você vai tirar nota melhor. Se você for fazer matemática, física, química, coisa assim, você vai acabar abaixando nossa pontuação média como escola. Então, você acaba... Esse é o objetivo, gente? Não é. Então, esse negócio de metas, eu defendo ainda. Tem que ter meta, tem que ter o objetivo. Mas, cuidado. Cuidado com o pessoal negociar metas fáceis de alcançar. Não é o objetivo de, eu tenho que alcançar metas, senão vou levar um tal de não conformidade no meu sistema de gestão. E isso é muito negativo. Uma dica para quem quer se aprofundar nesse tema, e a gente tem feito isso na Templum, tem metas ainda, mas nós estamos fazendo com que todos olhem para o resultado final. Sem dúvida. Nós estamos aqui com este objetivo, existimos para isso. É lá que nós queremos chegar. Tem um caminho que a gente desenhou para isso. E um resultado final esperado. O resultado final de uma corporação é a somatória de esforços de todos os departamentos. Então, marketing tem que funcionar, vendas tem que funcionar, operações tem que funcionar, e isso vai gerar um resultado. Quando a gente faz todo mundo olhar para o resultado e trabalhar para aquilo, a gente começa a descolar um pouquinho o pé disso. Mas eu acho que é um tema para um outro podcast. Mas funcionando, Igor, como o quê? Um sistema
vivo, que eventualmente eu vou ter que, entre aspas, me prejudicar um pouco no meu departamento para ajudar você que está com problemas e juntos nós vamos otimizar o sistema como um todo. Lindo, eu vou pegar esse ganchinho aqui, Dani, que o Nigel levantou, para a gente dar mais um passo de caminhando para o final aqui, fazer uma amarração importante. Porque tem gente olhando, ouvindo, deve estar falando assim, puxa, tá fazendo sentido. Tá, mas qual que é o outro passo, ou o próximo passo que eu preciso dar? Se você ainda tem falhas nessa repetibilidade, até se esforçou para ter o processo, em geral a gente detecta que o problema está na competência, no conhecimento, conjunto de conhecimentos que aquela pessoa ou aquelas pessoas naquele processo têm ou precisam ter para entregar o resultado almejado. E muitas empresas falham nisso. Puxa, para a gente começar, ou dar uma resolução rápida para isso, né, Dani? Quais são as ferramentas e dicas que a gente pode dar aqui para isso? Como clareza no organograma e na função das pessoas, clareza nessa descrição, o que a gente pode recomendar para o pessoal avançar nesse campo? Olha, eu acho que tudo começa mesmo dele entender o passo a passo do que precisa ser feito e ter esse entendimento. Ó, eu tenho todas as competências necessárias para fazer isso. Uma coisa que a gente tem feito na Templo, especificamente, que a gente tem um processo complexo, um processo grande, né? Então, normalmente, os nossos clientes ficam com a gente 1 ano e meio, 2 anos, são processos grandes, e que a gente utiliza muito até hoje e que dá muito certo, por incrível que pareça, é prova. Ainda. Funciona muito, gente, assim, tipo, não prova no sentido punitivo, mas assim, o que você está entendendo do processo? Vem aqui, me conta, qual que é a sua visão, né? Como que você faz isso? Gente, não tem nada melhor do que você perguntar para outra pessoa o que a outra pessoa entende que ela precisa fazer. E com base nisso, você entende essa dissonância que existe entre o que precisa entregar e o que a pessoa acha que precisa entregar. Concordo plenamente. E, inclusive, tem muita gente que faz confusão entre conhecimento, qualificação, o treinamento. Eu treinei, você fez curso de 2 horas ou de 2 semanas, você adquiriu essa qualificação, né? Você tem o melhor conhecimento do mundo, mas você ainda é incompetente. E a gente tem que voltar às origens de novo. O que é a definição de competência? É a habilidade em aplicar seus conhecimentos na prática para alcançar um resultado pretendido. Você pode, modéstia à parte, eu sou PhD em metalurgia. Muito bem. Em que isso vai me ajudar se eu estiver trabalhando numa empresa de marketing, uma empresa de semicondutores, etc. Não vai. É um conhecimento que eu tenho, mas ele não vai me levar ao objetivo. Talvez pela disciplina de ter feito uma pesquisa, ele vai ajudar. Mas eu não preciso daquilo. Perfeito. E também tem gente que você treina, entra aqui, sai aqui, nunca vai ser competente. E falta uma pergunta simples. Olha só, para quem está anotando as dicas em como colocar em prática. Primeiro, começa a resolver lá no recrutamento. Quando você vai contratar, o processo de trazer talentos é defeituoso. Clareza no perfil comportamental. Dá uma olhadinha, tem um episódio do podcast, vamos deixar aqui de novo nas notas, o podcast que a gente fez sobre DISC, que ensina a aplicar o perfil comportamental, muito legal. Então, qual é o perfil de comportamento que eu quero? 2. Quais são os conhecimentos e as competências desejadas para que o resultado esperado seja alcançado? Porque a gente não quer contratar pessoas que também vão ter que lutar com o leão dentro da jaula. A gente quer pessoas que tenham facilidade de executar e entregar resultado. Legal. Então, contratei a pessoa certa. E quando se dá o treinamento, tem uma pergunta errada que as pessoas fazem. Deu o treinamento. Acabei de contratar a pessoa. Ela tem a competência. Deveria dar tudo certo. Você entendeu? A pessoa vai sempre responder no ambiente corporativo que sim. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é assim, me explica o que você entendeu. É isso. Pronto. A resposta mostra o quanto a pessoa absorveu e o quanto você foi eficaz na transferência do conhecimento. E tá tudo bem.
O importante não é o julgamento, é identificar o problema e corrigir rápido. Eu gosto de falar, dentro da parte de competência, eu gosto de explicar, né, quando eu estou falando que a competência é quando você deixa a pessoa apta a competir ao resultado. Uhum. Eu gosto bastante de explicar isso. Então, assim, se você tiver 2 funcionários que vão fazer a mesma coisa, quando a gente tem 2 atletas no pódio, qual que vai diferenciar um atleta do outro? Pensa nos seus funcionários como sendo 2 atletas que precisam chegar no mesmo resultado. O que está faltando para um funcionário e que tem outro que vai te fazer chegar naquele resultado? Eu diria além, Daniela, tem que chegar juntos. Não adianta um correr na frente e deixar o outro para trás. Exatamente. Tem um outro livro fantástico de Eli Goldratt que chama A Meta. É sensacional. Esse é da faculdade aqui no Brasil. Anos, Quem né? fez administração tem que ler esse livro. Você tem que levar a turma, não adianta correr. Se quiser ir rápido, vai sozinho. Se quiser, né, alcançar o objetivo, Dica vai para nota junto. aí para quem o nosso time, a meta da teoria das restrições, Então. Theory of Constraints. Então, é isso mesmo. Mas eu não posso deixar de comentar, porque eu gosto de piada, né? Isso também é um Faz velho... tempo que você não solta uma piada. Não seria um episódio perfeito. Mas isso é uma piada antiga, mas eu acho que é relevante. Sobre os 2 sujeitos lá na Amazonas pescando, né? Não é sobre português dessa vez. Tá? Não é do português. Não. Podia até ser do português, mas não é. 2 sujeitos pescando e de bota de borracha lá na beira do rio, de repente aparece uma onça. E um sujeito, de repente, ele tira a bota de borracha dele rapidinho, põe o tênis dele, ele sai correndo. E o amigo fala, Joaquim, não é, podia ser Igor, podia ser Naides. Você acha que você consegue correr mais rápido que aquela onça? Ele fala, não preciso correr mais rápido que a onça, só preciso correr mais rápido que você. Então, no mundo empresarial, nós temos que sempre estar ciente, não só de fazer perfeição, mas sempre estar um passo na frente do concorrente. Fazendo aquilo que o cliente, o nosso nicho, voltando para seu comentário, nosso nicho valoriza e quer comprar. Quer adquirir nosso produto ao invés do produto do concorrente. Incrível. E nós temos que analisar, voltando, por quê? Por quê? O que é a emoção que vou induzir o meu cliente ao comprar meu produto? Uma outra dica desse episódio, me trouxe isso no coração agora, o jeito Disney, né? Uma outra leitura incrível que mostra como que a Disney realmente encanta as pessoas. Agora tem um desafio aqui para essa retinha final. Uhum. Você é uma referência para todos nós aqui, e com certeza tem gente aqui ouvindo esse episódio por você estar nele. E deve ter gente curiosa, falou, cara, até agora vocês não falaram as 3 letrinhas mágicas. E eu quero... Quais são esses 3 letrinhas mágicas, Igor? Eu costumo dizer o seguinte, essa é uma amarração que eu quero fazer. Porque existem estigmas ou paradigmas no mercado, quando a gente usa essas 3 letrinhas, de pessoas que acham que é burocrático, difícil. Que as 3 letrinhas é o ISO, né? ISO. E eu falo isso com muita alegria, porque eu acompanhei de perto, tive esse privilégio. Eu digo que a ISO tem um monte de pai, e você é o que deu a luz ao filho prodígio, né? Que eu particularmente acho incrível essa reforma complexa e importante que você fez com o sistema de gestão mais difundido no planeta. E eu não podia deixar de falar isso nesse episódio. Tudo que a gente falou até agora está dentro desse ecossistema ou dentro dessa solução, desse sistema que a gente conhece, né, e chama de ISO 9001 em especial, nos outros sistemas de gestão. Posso afirmar isso? Né? E como que a gente consegue deixar essa palavra aqui registrada para esses empresários, que não é um bicho de 7 cabeças, aqui tudo que a gente está falando aqui está dentro desse sistema maravilhoso. A gente estava falando na hora do almoço, tem outro assunto para 10 podcasts, que é a inteligência artificial. Sim. Né? Eu costumo dizer, podemos fazer um paralelo.
nós temos que fazer uso inteligente da inteligência artificial. Nós temos que fazer uso inteligente das normas ISO, né, dentro do nosso mundo. Não ficar como escravo. Eu tenho que fazer isso porque a ISO fala que eu tenho que fazer isso, etc. Eu vou querer aproveitar das diversas ferramentas, seja a norma, sei lá, ISO 10004, que fala em avaliação do grau de satisfação do cliente. É uma coisa que é importante? Poxa, é. Sensacional. ISO 10002, que fala em como lidar com reclamação de clientes, para transformar eles num fator de positivo. Tem N normas ISO que você não é obrigado a cumprir. São metodologias que você pode consultar, usar na medida certa, dentro do contexto de sua organização. Você não precisa certificar nada. Vou dar uma pequena propaganda. Hoje à noite eu vou jantar com meu ex-sócio numa empresa de marmoraria aqui na região, que ainda tem meu nome, Balcroft Marmoraria. Né? Então eu vendi para meu sócio minha parte quando eu estava saindo do Brasil. Então, Osvaldo, tá vendo, Osvaldo? Ele adotou a filosofia da ISO 9001 na nossa empresa naquela época, sem nem sequer pensar em certificar. Não havia, o cliente não ligava para certificação. Mas como dicas para um bom sistema de gestão, arrasou. Arrasou porque gerou o foco. O que é importante? Gestão do processo. Gestão, de outra palavra que não falamos, risco. Boa. Quais são as prioridades? Eu tenho recursos escassos. Onde que eu vou gastar esses recursos? Vou gastar naquilo que tem mais risco de dar errado e mais possibilidade de gerar oportunidade para alavancar. Né? E mais tem a palavra de 4 letras, PDCA. Planejar, executar, verificar e tomar ação. Melhoria contínua. Mas também, em inglês, né, nós temos uma dica. A fool with a tool is still a fool. Né? Um burro com muitas ferramentas, por mais sofisticadas que sejam, não deixa de ser burro. E pode fazer muitos estragos se não souber, né, usar as ferramentas apropriadas para alcançar o resultado que está querendo. E não simplesmente chegar, eu preciso usar essa ferramenta porque dizem que é muito bom esse negócio aqui, eu vou tentar encaixar aquilo dentro do meu mundo e aquilo não é a ferramenta mais apropriada. Eu costumo dizer o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas não existe uma escola de formação de empresários. E aí, se você quer adquirir esse conhecimento, a ISO 9001 é uma pós-graduação. A ISO 9001 é a pós-graduação se você não tem a aula. Nunca teve aula de gestão empresarial. Como é que eu vou ser empresário? A ISO 9001 é uma pós-graduação. Ela te ajuda. A certificação é uma opção. É uma opção, é. Preciso certificar? Eu estou fazendo por isso? O que vem antes? Certificado ou gestão? Tostini é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu acho que depende do teu objetivo como empresário. Eu sempre diria, né, de imediato, que vem primeiro é boa gestão. Né? E a certificação, se precisar, vem como consequência. Só que tem um detalhe. Teu maior cliente vira para você e fala, a partir de agora eu vou só comprar de você se tiver a certificação ISO 9001. Não, peraí, eu quero implantar as filosofias. Não, eventualmente você tem que inverter. Mas aquela certificação forçada, né, não é uma situação estável. Ou vai acabar perdendo e caindo em descrédito, ou eu acho que aí tem o papel do consultor, abrir os olhos, puxa, esse negócio faz sentido. É um pouco chato no início, mas isso está me ajudando. Se eu abraçar bem e não só fazer, para cumprir, para, né, ticar os requisitos, reconhecendo isso, vai te estimular
a ter uma gestão firme, robusta, que vai ajudar a alcançar os objetivos da tua empresa. Sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Quem ficou com a gente até aqui, pedido especial, curta, comente, compartilhe com o empresário que precisa desse conteúdo para continuar prosperando com lucro e liberdade nas suas empresas. Este foi o incrível CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. Tive aqui comigo Daniel Albuquerque para suas considerações finais. Obrigada, mestre, por mais essa aula. Obrigada, Igor. E é isso, boa gestão vale tudo. Tudo. Nigel, infinitos, thank you very much. You're welcome. Valeu, meu irmão. É isso, espero você no próximo CertificaCast.